Ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 27 de abril. Acompanhe os destaques desta edição. Nessa edição você tem informações importantes a respeito de projeções para os valores do milho para os meses de agosto e setembro deste ano em alguns dos importantes estados produtores do país. Exportações brasileiras de café solúvel caem bastante no primeiro bimestre do ano por conta da escassez do conilon aqui no país. Houve a renovação dos fatores ligados ao ICMS. O CONFAS confirmou que renovou, informação importante para diversos setores da economia do país, principalmente do agronegócio. E veja ainda nesta edição que a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná confirma que o estado tem a melhor produtividade da soja do mundo. É o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo e muito mais para você. Começa agora o Agricultura BR. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, decidiu manter a isenção do ICMS sobre o transporte interestadual de insumos agrícolas, além de outros produtos, como alimentos e também medicamentos. A decisão foi tomada em uma reunião extraordinária realizada em Brasília nessa última terça-feira. A decisão pôs fim ao impasse que vinha durando semanas e, com isso, trouxe uma renovação que era esperada e que venceria essas situações ligadas ao ICMS no próximo dia 30 de abril. O principal fator que fez com que isso não acontecesse antes estava em torno do estado do Rio de Janeiro, porque havia uma decisão judicial que impedia o Rio de Janeiro de votar qualquer tipo de incentivo fiscal. Essa circunstância ocorreu porque o estado do Rio estava impedido e precisa ter votação unânime de todos os federados para ter qualquer aprovação de incentivo. A situação, então, foi contornada depois que o Ministério Público autorizou o voto a favor por conta do Rio de Janeiro, depois que a Procuradoria-Geral do Estado apresentou uma petição se mostrando favorável à renovação do ICMS. A ProSoja Brasil considerou que isso aconteceu por conta de um forte trabalho da Frente Parlamentar Agropecuária, de secretários de estados e da própria instituição que pressionaram e convenceram o estado do Rio de Janeiro a votar favorável às isenções do ICMS. Caso a isenção do ICMS não fosse renovada, isso traria mais um prejuízo ao produtor rural do Brasil, que já enfrenta altos custos de produção. E o Agricultura BR traz em destaque agora as informações em torno do mercado da soja e como que vários fatores relacionados, eles acabam influenciando diretamente aos valores praticados internamente no mercado brasileiro. Esses elementos, eles passam desde uma situação muito favorável que aconteceu há alguns dias em relação à soja negociada na Bolsa de Chicago, passa também pelo dólar, que vem apresentando uma situação bem mais favorável. A Agricultura BR daqui a pouco traz todos os destaques sobre a situação da moeda norte-americana, mas principalmente a questão da demanda, ela sempre surpreende quem atua no mercado ou quem vê o mercado de longe. Demanda segue firme, demanda que estava principalmente indo para os Estados Unidos tentando fazer aquisições por conta do mercado mais travado aqui no Brasil, veio para o Brasil mais uma vez e aí temos valores bem mais interessantes no mercado nacional da soja. Tanto é que esta semana todos os levantamentos que o Agricultura BR trouxe em relação aos intervalos dos últimos 30 dias, 15 dias e 7 dias mostram avanços para os valores negociados com a oleaginosa no Brasil.
Um outro destaque importante fica por conta do que nós temos hoje nos valores negociados nos portos brasileiros. Esses valores hoje, mais uma vez, se aproximam dos R$ 70 por saca de 60 quilos, um fator importante depois de semanas, meses de pressão negativa sobre os negócios com a oleaginosa. Vamos enxergar isso agora na instrumentação gráfica que nós trouxemos aqui no Agricultura BR. Primeiro, Porto de Paranaguá, média de preços para os últimos 7 dias. Nós temos aqui a circunstância do dia 19 de abril, com R$ 65,50. No dia 20, subiu R$ 1, foi para R$ 66,50. No dia 24, foi a R$ 67,50. Nesse último dia 25, estava em R$ 69, mantém os R$ 69. Nesse dia 26, por saca de 60 quilos. Assim vem o Porto de Paranaguá, com os valores negociados para a soja nesta semana, nesses últimos 7 dias, mostrando uma alta de 3,75%. Observe que chegou a R$ 69 a saca. Quem chegou a R$ 69 a saca também foi o preço pago na região do Porto de Santos. Também chegou ao mesmo valor, é recuperação no último período de uma semana, no período de 7 dias. Fator importante para quem trabalha com soja, observe que a alta é um pouco menor, mas ainda assim mostra cenário positivo para a oleaginosa. No dia 19 de abril, o valor de R$ 67 por saca de 60 quilos. No dia 20, R$ 67 era o valor, vinha se mantendo. No dia 24, chegava a R$ 67,50. No dia 25, alcançou R$ 69 por saca. Nesse dia 26, mantém também os mesmos valores em relação a saca de 60 quilos da soja, portanto uma alta de 2,98%. Vale lembrar que também tem as influências dos Estados Unidos, chuvas no chamado Delta norte-americano e muita movimentação por lá. E são essas chuvas nessa região produtora dos Estados Unidos que trazem um certo declínio da soja negociada na Bolsa de Chicago. Vou explicar por quê. Essa região do país é de produção agrícola voltada ao milho. E nessa fase em que o país se encontra de plantio do milho, muitas áreas que seriam destinadas ao cereal, por enquanto, não tem atividade de semeadura acontecendo. Isso dá indício ao mercado de que essa possível área seja então destinada à soja. Essa informação não é confirmada, é apenas uma especulação do mercado, mas essa possibilidade já traz a soja para Chicago a valores mais baixos nesta quarta-feira. Vamos acompanhar o mercado ao vivo então. Veja a soja agora já reagindo. Hoje ela operou com mínima de $9,50 por bushel para a posição de maio, que é a de mais curto prazo. Mas agora muda o rumo dos negócios, vem um pouquinho acima em relação ao fechamento de ontem. Neste momento, maio opera $9,56 mais 75 por bushel. A posição de julho sobe um pouquinho menos, alta de 0,20. Neste momento, vindo a $9,67 por bushel. Posição de agosto, $9,68 mais 75, com alta de 0,18%. E a de setembro subindo agora apenas 0,10%. Neste momento, vindo a $9,65 por bushel. Atenção, produtores do Brasil, acompanhe como estão as cotações hoje da saca aqui no país. E não há dúvidas que a temporada 2016-2017 é recorde na produção de grãos no Brasil, em especial por conta dos resultados da soja e aquilo que pode vir a acontecer, que provavelmente deve acontecer em relação ao milho. Projeções de 110 milhões 160 mil toneladas para a oleaginosa e 91 milhões e 400 mil toneladas para o milho. E quando nós temos um cenário como esse, nós temos muita movimentação no sistema agroindustrial, mostrando principalmente que para o complexo carnes isso pode ser
muito positivo. Então vamos ficar de olho agora nas informações do milho e também do Complexo Carnes. Nesta última segunda-feira, a consultoria Agroconsult apresentou a primeira estimativa para o confinamento no Brasil no ano de 2017. Entre os destaques do ano para a atividade estão os estoques mais elevados de bovinos e também a maior disponibilidade de alimentos, como o milho, por exemplo. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o coordenador da expedição Rally da Pecuária. Vamos acompanhar a entrevista. O que a gente está levando esse ano para o campo com o Rally da Pecuária é que ela não é mais uma decisão do produtor, agora ela é uma questão de sobrevivência. Então, a gente ainda discute com alguns produtores, o pessoal fica receoso se faz ou não tecnologia. Essa decisão foi tomada, né? Quem faz a tecnologia tende a colocar mais produto no mercado e tende a levar o preço da arroba para aquele nível de produtividade. Isso força os outros produtores que não estiverem nesse barco a saírem. Então, nós, inclusive, fizemos algumas análises para levar alguns números para mostrar aos produtores, né? Então, o tema desse ano é em cima desse raciocínio, né? Agora, para os produtores, você leva alguns números que você já adiantou aqui para a imprensa. O que você destacaria como fundamental entre os números que você apresentou hoje aqui da pecuária brasileira? O principal, que evidente vai mudando aí de acordo com o avançar das semanas, a gente vai reanalisando, vai atualizando, mas nós estamos num mercado que já tinha uma sobreoferta, que era previsto, então a gente vai trabalhar com preço mais baixo esse ano, né, para boi, vaca, bezerros, só que para o produtor que tem tecnologia, a tendência é que a renda seja mantida ou até aumente. No caso da recria engorda, confinamento, a tendência é que o ganho aumente esse ano em relação a 2016, mesmo com cenário de baixa, né? E o produtor de ciclo completo ou de cria tende a manter a rentabilidade. Isso para quem faz tecnologia. Quem não faz tecnologia é mais vulnerável a preço e deve ter um ano com resultados piores do que nos anos anteriores. Eu tenho 6 níveis de tecnologia, de 1 a 3 arrobas por hectare ano até 26 a 38 arrobas por hectare ano. E nas colunas eu tenho o lucro estimado por hectare ano em 2016 e estimado para 2017. Então, a gente tem uma queda no lucro para esse ano na baixa tecnologia, né, vai caindo, e aqui a gente já tem uma tendência de manter, né, o resultado. Nós estamos falando aqui de ciclo completo. Que análise que eu trouxe aqui que a gente vai levar para discutir com o produtor? Eu vou pegar esse caso, 18 a 26 arrobas por hectare ano, é um nível de produtividade a partir de quando o pecuarista tem condição de competir com rentabilidade com o agricultor. Soja e milho vai dar mais ou menos o mesmo lucro por hectare ano, considerando aí uma média de 10 anos. Então, nós estamos falando aqui de um lucro para esse ano estimado em R$ 835 por arroba. R$ 835 por hectare, né? Nós fizemos o seguinte cálculo. Eu peguei esse nível de produtividade, considerei um preço de arroba médio a ser vendido entre boi e vaca de 126 na média do ano, né? Esse preço, Puga, ainda tem, eu vou tirar na conta, mas aí está no custo. Eu vou tirar os 2,3% do Fundo Rural desse preço, então isso já está na conta. O que eu coloquei nesse gráfico? O produtor, para ganhar R$ 835 por hectare ano, que é o que ganha esse produtor nesse preço de arroba, de 18 a 26. E esse público, 8% dos pecuaristas que compareceram aos eventos do Rally da Pecuária em 2016 já estavam nesse nível de produtividade, né? Então, não é uma coisa longe da realidade do produto, isso já está no campo. Aí eu equilibrei. Para ganhar R$ 835 por hectare ano, os outros níveis de tecnologia teriam que vender arroba a que preço, né? Então, olha que no nível seguinte, ele pode chegar a arroba R$ 110, que ele vai ganhar os mesmos R$ 835. O que isso me diz? Que o produtor com maior nível de tecnologia aguenta preço mais baixo. E aí eu faço a conta inversa, eu vou jogando isso para trás. Então, de 12 a 18, para ganhar 835, tinha que vender uma arroba a 142,
de 6 a 12, que a média do público do Rally da Pecuária está por aqui, teria que ter uma arroba de R$170 para ganhar o mesmo que esse aqui ganha. De 3 a 6, que é a média nacional, e isso que é preocupante, ele teria que ter uma arroba de R$274 para ganhar os 830, e a nível de tecnologia mais baixo, de 1 a 3 arrobas por hectare ano, teria que ter quase R$570 por arroba para ganhar aquele dinheiro. Então, quer dizer, o mercado, Pulga, vai se adaptar aos produtores mais intensivos. Eles vão ofertar um volume de animais maior e isso leva o preço a se adaptar à realidade dele. Quem não acompanhar tende a ir saindo do mercado. Esse foi o Maurício Nogueira, ele que é coordenador do Rally da Pecuária, falando sobre essas expectativas para o ano de 2017, em especial para o confinamento. Esses números que ele apresentou em relação à pecuária brasileira, pecuária bovina, e principalmente o fator de consumo e o elemento alimentação, como o milho, sendo determinante para o incentivo maior para animais confinados no país nesse ano de 2017, ele fala no número de 5 milhões de cabeças, ele tem tudo a ver com o mercado brasileiro agrícola, principalmente do milho. Com isso, a Agricultura BR vai mostrar agora dois dos principais estados produtores do país, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e os valores que se tem nos últimos 3 meses em declínio, e principalmente as expectativas que existem para os meses de agosto e setembro. Hoje, pelas projeções, os valores descem muito e ficam abaixo dos custos de produção, considerando cada saca por hectare. Mesmo com os valores de subvenção que foram anunciados pelo governo, até de 500 milhões de reais, situação fica bastante complicada caso as exportações realmente não aumentem muito. Não cheguem, por exemplo, aos valores que são estimados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que são 8 milhões de toneladas acima do que a Conab espera. Mas vamos aos números, começando aqui pelo primeiro estado, temos aqui o estado do Mato Grosso, que em 3 meses viu o valor da saca de milho recuar 27,27%. No dia 8 de fevereiro tinha um valor de R$ 22,00 a saca, em 8 de março recuava a R$ 21,00, no dia 24 de março caía para R$ 19,00, 8 de abril R$ 17,50 e nesse dia 26 de abril cai a R$ 16,00. Aqui nós podemos ver que há uma velocidade maior de queda, quanto mais a segunda safra brasileira de milho vai se confirmando como positiva. No estado de Mato Grosso do Sul, o sojicultor também viu o valor da saca de 60 quilos do cereal cair bastante nos últimos 3 meses. Por lá, a queda não é tão expressiva quanto a do Mato Grosso, mas ainda assim passa de 25% no valor. O valor da saca, há 3 meses, estava acima de R$ 25,00. Hoje em dia, já opera na casa dos R$ 19,00. Vamos acompanhar a involução de preços, então, para o milho em Mato Grosso do Sul. No dia 8 de fevereiro, o valor da saca na média estadual era de R$ 25,50. No dia 8 de março, caía para R$ 24,00 e no dia 24 do mês, para R$ 22,50. Em 8 de abril, o valor da saca já era de R$ 20,00 e na data atual, 26 do mês, preço médio no estado é de R$ 19,00 a saca. A queda no acumulado de 3 meses, portanto, é de cerca de 25,5%. E aí que vem a grande questão que o produtor rural, principalmente o agricultor, quer saber. Antes de falar das projeções para os valores nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós vamos falar sobre, antes, os parâmetros que foram utilizados. Os parâmetros utilizados para o levantamento que vamos usar agora são os ofertados pela estatal brasileira, pela Conab. Portanto, estamos considerando 91 milhões e 400 mil toneladas de milho sendo produzidas no Brasil, pouco mais de 56 milhões no consumo interno e apenas 24 milhões de toneladas na exportação. Esse apenas 24 milhões de toneladas na exportação está pesando bastante em relação ao Brasil. Por quê? Se você tem uma produção maior, a expectativa é que você consiga vender mais também. A Conab, por enquanto, não enxerga este cenário. Com isso, e baseado também nos negócios que já vão sendo fechados, principalmente de gente que está comprando milho do norte do estado do Mato Grosso e algumas pessoas aqui no Mato Grosso do Sul que já começaram a fazer algumas negociações em relação ao milho de segunda safra, nós vamos vir para esses valores aqui que são
bem baixos na projeção entre agosto e setembro, valores pagos pelo milho. Observe aqui que o primeiro quadro traz o Mato Grosso, o segundo quadro traz o Mato Grosso do Sul. Preço atual no Mato Grosso, você já viu há pouco, R$ 16,00 por saca. Projeção para o período agosto e setembro, entre R$ 12,85 a saca é a média esperada para o Mato Grosso neste período, principalmente por conta do peso da produção da região norte do estado, R$ 12,85. Os valores já estão bem baixos, já estão a R$ 16,00 a saca. Já no Mato Grosso do Sul, preço atual também bem baixo para o estado, R$ 19,00 e uma projeção de média estadual a R$ 16,90. Um fator importante a ser ressaltado aqui é que tanto a Conab quanto as instituições estaduais, como o IMEA no Mato Grosso e a ProSoja no Mato Grosso do Sul, aguardam produções recordes para o milho de segunda safra. E as chuvas foram mais intensas nas últimas semanas em áreas produtoras de milho. É isso mesmo, Fabiano. E essas áreas agora se encontram com boa umidade do solo e têm condições propícias para garantir um bom desenvolvimento das lavouras. Além disso, há a previsão de novas chuvas vindo por aí. Quem fala mais sobre o assunto é a Nadiara. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Esta semana o grande destaque é o avanço de uma frente fria pelo centro-sul do país. E esse sistema volta a espalhar chuvas sobre as áreas produtoras de milho segunda safra. Grande parte, especialmente da região sul, já apresenta altos níveis de umidade e também boa parte do estado de São Paulo. Ontem choveu forte em várias cidades da região sul do Brasil. Por enquanto, o estado gaúcho foi o mais atingido, onde algumas cidades receberam mais de 100 milímetros em um dia e também voltou a chover em áreas de Santa Catarina e Paraná. A frente fria já está chegando ao estado de São Paulo e deve recuperar a umidade no solo em algumas áreas do sudeste e centro-oeste que estão com índices mais baixos de umidade. Agora, para esses próximos 5 dias, o sistema deve influenciar o tempo, especialmente aqui entre o interior do sudeste e o centro-oeste, beneficiando algumas áreas mais secas, principalmente aqui do estado de Goiás, Minas Gerais e também Mato Grosso. O volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas. E chove também aqui forte sobre a faixa leste de São Paulo, onde o volume de água pode chegar até os 50 milímetros. Os temporais serão mais intensos no norte do país e aqui na fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva se concentra mais sobre o norte da região, especialmente norte do Maranhão e norte do Piauí. Enquanto isso, no sul do país, teremos a entrada de uma massa de ar polar que, além de derrubar as temperaturas, vai garantir tempo mais seco nesses próximos dias. Pelo menos no Paraná não deve chover até pelo menos meados da próxima semana. Esse tempo seco não deve provocar declínio da umidade no solo, porque as temperaturas vão estar mais baixas. Então, as condições de umidade ainda seguem favoráveis para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Durante o segundo período, já por meados da próxima semana até o próximo final de semana, a previsão é de diminuição das chuvas no interior do Brasil e retorno das pancadas de chuva aqui para o sul, só que serão pancadas isoladas e de baixos acumulados. Em boa parte aqui do interior do Brasil, a chuva diminui bastante no início do mês de maio. O maio já será um mês mais seco em grande parte do sudeste e do centro-oeste. Só que isso não deve impactar muito nas lavouras de milho que foram plantadas mais cedo. Principalmente aquelas lavouras que foram plantadas mais tarde é que podem sofrer o efeito da baixa umidade no decorrer do mês de maio. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até daqui a pouco, Nadiara Pereira. E por aqui vamos falar sobre a moeda americana, o dólar. O dólar que vem nesta quarta-feira com desvalorização no cenário internacional. Dólar índice desvalorizando frente às principais, valorizando frente às principais moedas do mundo. Vai ganhando ligeiramente. Não é um grande ganho, continua ali na marca dos 99 pontos, mas hoje sobe um pouco. Mas aqui no Brasil o dólar vinha subindo bastante, há muita movimentação no cenário político, como por exemplo o presidente Michel Temer, que exonerou 3 ministros para ganhar mais base, mais apoio, voto na aprovação das reformas que pretende ter no país.
Vamos acompanhar então a movimentação do dólar aqui no Brasil, que há pouco subia mais de 1%. Neste momento segue em alta expressiva de 1,07% agora, com a moeda sendo cotada a R$ 3,18 mais 6. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco falamos sobre o clima na região sul do país, que já mudou bastante nessa última terça-feira. Choveu muito e há previsão de temperaturas baixas por aí. Você vai ver também como é que está o balanço financeiro da Cargill norte-americana aqui no Brasil, que teve uma redução no volume movimentado de grãos aqui no país em 2016, mas aumentou o lucro. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem essas e outras informações. E o Agricultura BR traz em destaque agora as operações da gigante do agronegócio mundial, a norte-americana Cargill, e a sua operação aqui no país. E a Cargill, no ano de 2016, reduziu o volume movimentado no país de grãos, principalmente soja e milho. Entretanto, aumentou o lucro no ano de 2016, quando comparado ao ano anterior. Os dados foram apresentados pela empresa nesta última terça-feira e ganhou toda a imprensa nacional nesta quarta-feira. Vamos aos dados então agora, mostrando como é que foi a movimentação da Cargill. Dados de movimentação aqui, 2015, 28 milhões de toneladas, 2016, 24 milhões de toneladas. Esses são os dados em relação ao que aconteceu com a Cargill. Um dos dados, e que não foram publicados pela Cargill em si, estão relacionados ao milho. É importante lembrar que a temporada anterior teve Brasil com uma forte quebra com o milho, e isso deve ter feito com que se tivesse uma queda bastante expressiva em relação a essa movimentação. 4 milhões de toneladas, como você viu. Mas se a movimentação de carga e de grãos ficou menor, o lucro da Cargill foi superior no Brasil no ano passado. É o que nós vamos ver agora. Temos aqui os dados da empresa norte-americana para o Brasil. Observe que nós temos aqui o Brasil vindo com o lucro da Cargill em 670 milhões de reais no ano de 2016 contra 416 milhões de reais no ano de 2015. Esses são os dados apresentados pela Cargill, que mostra que, ao contrário de 2015, quando a empresa teve prejuízo com variação cambial, em 2016 o resultado desse tipo de operação foi bem positivo, acima de 600 milhões de reais, 61% acima daquilo que foi o lucro da empresa no ano anterior, no caso, o ano de 2015. Vamos ver agora como é que ficou o lucro líquido da Cargill. Cargill, que teve uma operação muito mais rentável no ano passado. Vamos ver aqui esse lucro líquido. O lucro líquido da Cargill no Brasil chegou a 2015 a 32 bilhões e 80 milhões de reais, enquanto que 2016, 32 bilhões 310 milhões de reais. Esses são os dados relacionados à receita líquida da Cargill, portanto, sem nenhum dos descontos, nenhuma das situações de pagamentos feito pela empresa. A empresa destacou também que está em fase de conclusão das obras de ampliação do terminal exportador de grãos de Santarém, às margens do rio Amazonas, no Pará, onde pretende ampliar a capacidade de 5 milhões de toneladas anuais para 5 milhões de toneladas anuais, frente às 2 milhões de toneladas que hoje ela consegue fazer. Um forte investimento que está exatamente naquela região que foi duramente afetada e continua também, não vamos dizer que acabou, que continua afetada, da BR-163 entre o estado do Mato Grosso e Santarém. Atenção mais uma vez para os preços do milho no Brasil. Nesta edição, você já viu que no acumulado dos últimos meses, há um declínio forte acontecendo para a cotação do cereal no país, em virtude da safrinha, que vai ser muito cheia. No acumulado dos últimos dias, no entanto, a gente anota uma certa valorização acontecendo nos principais estados da região sul do país. 2 deles tiveram alta nesta última semana, é o que a gente vai acompanhar e mostrar para você agora. Veja que uma delas aconteceu no estado do Paraná, onde em 7 dias o preço da saca de milho subiu 2,17%. Ele saiu de R$ 23,00 no dia 19 de abril, manteve esse patamar até o dia 20 e alcançou no dia 24
R$ 23,50. Esta cotação se mantém até o dia atual, dia 26 do mês, marcando, portanto, 50 centavos de diferença positiva na comparação com uma semana. Preços muito estáveis nos últimos 7 dias no estado do Rio Grande do Sul. É o que a Agricultura BR mostra agora. Não há alteração nenhuma. Você vai ver aqui as datas subindo do dia 19 até o dia 26. Valores médios para a saca de 60 quilos do milho no Rio Grande do Sul em R$ 24,00 por saca. Santa Catarina foi outro estado que anotou alta no valor do milho no acumulado dos últimos 7 dias. Além do Paraná, o estado catarinense também, portanto, registrou ganhos no valor da saca do cereal depois de meses de desvalorização. No dia 19 de abril, o preço por lá era de R$ 25,50 na média. O valor se manteve assim até o dia 24, quando no dia 25 alcançou R$ 26,00. A cotação segue a mesma até esta quarta-feira, dia 26 do mês, registrando, portanto, ganhos de quase 2% em 7 dias, o equivalente a 50 centavos. E no sul do Brasil, chove e venta forte, principalmente nesta última terça-feira. Algumas cidades do Rio Grande do Sul chegaram a registrar 100 milímetros de chuva em poucas horas que aconteceu esse fenômeno climático. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para a região. Ontem, uma área de baixa pressão atmosférica avançou sobre o sul do país e, posteriormente, deu origem a uma frente fria, que ainda influencia o tempo na região e provoca chuva forte. Ontem, no Rio Grande do Sul, choveu mais de 100 milímetros em algumas cidades do noroeste gaúcho. Essa chuva forte atrapalha a colheita da soja e também do arroz. Só que agora, para os próximos dias, essa frente fria avança em direção ao sudeste e dá lugar a uma massa de ar seco e frio, que vai garantir tempo mais aberto em grande parte do interior da região sul e madrugadas bem geladas. Durante estas próximas madrugadas, a temperatura beira 0 grau nas serras gaúcha e catarinense e há risco, inclusive, de geada nos pontos mais altos. Também vai fazer muito frio no sul paranaense. Algumas cidades mais altas também podem ter geadas. Só que essas geadas não devem se espalhar pelo interior da região sul e não devem atingir áreas produtoras. Vai fazer frio aqui do interior gaúcho até o interior paranaense, com temperaturas que devem variar entre 5 e 10 graus. Durante o segundo período, entre os dias 1º e 5 de maio, teremos o retorno da chuva sobre o interior da região sul, só que as pancadas serão isoladas e de baixos acumulados. No decorrer deste período, a temperatura ainda segue um pouco mais amena, mas não chega a fazer frio extremo. Especialmente nas áreas mais frias, a temperatura gira em torno de 9 graus, isso já não traz risco para geadas. E no decorrer do terceiro período, entre os dias 6 e 10 de maio, tem previsão também para chuva generalizada sobre o sul do país, mas mais uma vez com baixo acumulado. Essa chuva ainda mantém os índices altos de umidade no solo sobre o Paraná para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra, mas por outro lado é uma chuva que não impacta nas atividades no campo, especialmente colheita da soja e do arroz no Rio Grande do Sul. Durante as madrugadas deste período, as temperaturas ficam mais amenas, com mínimas que variam de 10 a 12 graus na maior parte das áreas que estarão mais frias. A tendência é que o frio volte a aumentar sobre o sul do país na segunda quinzena do mês de maio, quando aí sim aumenta o risco para geadas em alguns pontos dos 13 estados. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a gente fala mais um pouquinho sobre o preço do milho no Brasil, mas agora voltando os olhos ao mercado futuro, aquele cereal negociado para entrega lá na frente. Vamos acompanhar o milho negociado na Bolsa de São Paulo neste momento, que segue em movimento de queda. A queda é influenciada pela safrinha grande do Brasil, que neste ano volta a ser recorde. Posição de maio vem negociada agora a R$ 28,20 por cada saca de 60 quilos. Queda é superior a 1%. Milho para entrega em setembro vem cotado agora a R$ 27,20, com queda de 0,29%. E a posição de novembro cai 0,40%. Negocia cada saca agora a R$ 27,70. E a produção de milho nos Estados Unidos, na temporada 17-18, deve contar com uma área pelo menos 4% inferior à da safra passada, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, que no último dia 31 de março apresentou as estimativas oficiais.
Mas não é só isso. Lá nos Estados Unidos está tendo muita chuva sobre a região do Delta, a região tradicionalmente produtora de milho, e isso tem atrasado bastante o cultivo do cereal naqueles estados. E aí, com essa situação, tem muita gente por lá que tem acreditado que deve migrar algumas áreas de milho para a soja. É importante lembrar que a área de soja sobe 7% na temporada 17-18, a do milho cai e a do trigo cai. No caso do milho, recua 4%, como eu já disse. De qualquer maneira, essas expectativas causadas pelos fatores climáticos têm mudado algumas expectativas de negócios, tanto com milho quanto com a soja. Hoje nós já vimos soja recuar, depois apresentar números positivos. Vamos saber como é que vem o milho neste momento. Temos aqui o cereal sendo negociado com alta. Posição de maio ganha 0,27%, vem a $3,66 o bushel. Julho vem a $3,73 o bushel, alta de 0,47%. Setembro, elevação de 0,39% agora, $3,80 o bushel. Enquanto que a posição de dezembro ganha 0,32%, vem a $3,90 mais 25 por bushel, negócios com milho na Bolsa de Chicago. E a Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala bastante sobre café. Você vai ver que as exportações de café solúvel do Brasil caíram bastante no primeiro bimestre deste ano. E ainda no quadro Agroações desta quarta-feira, você vai ter o destaque da Fibria e os números do primeiro trimestre do ano de 2017, que não são positivos não. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. O Agricultura BR destaca agora como é que vem a produção ou a expectativa de produção das principais culturas do país. É importante lembrar que essa temporada 2016-2017, ela não é apenas uma safra na qual teremos superproduções ou produções históricas para soja e milho, mas ela apresenta também uma forte recuperação para o arroz, para o trigo e também para o feijão. Vamos mostrar agora como é que está escalada o que deve formar entre essas principais culturas, somadas demais, a maior safra da história já produzida no Brasil. Então vamos aos dados, nós temos aqui os destaques para as 5 principais culturas produzidas no país. Soja com 110 milhões 160 mil toneladas, milho 91 milhões 460 mil, arroz que vem numa forte recuperação, 11 milhões 940 mil toneladas de arroz devem ser produzidos no Brasil, 5 milhões 460 mil toneladas de trigo, é uma recuperação para a produção de trigo num mercado que sempre é muito complicado. Feijão deve chegar a uma produção de 3 milhões 180 mil toneladas, não é uma produção recorde nem para trigo nem para feijão, mas no caso do feijão, por exemplo, marca uma recuperação muito forte depois da quebra de safra que aconteceu na temporada anterior. Uma quebra de safra que trouxe, assim como do arroz, preços muito elevados ao consumidor final no país, fazendo até com que alguns hábitos alimentares mudassem no último ano aqui no país por conta do preço do arroz e do feijão praticado no mercado. Só que vamos ver agora como é que fica o consumo e também a exportação desses produtos. Nós temos aqui soja, milho, arroz, trigo e feijão em relação ao consumo das culturas. No caso da soja, você observa que a Conab, são dados da Conab, estima 46 milhões e 500 mil toneladas de consumo interno. Milho deve chegar a 56 milhões e 100 mil toneladas de consumo interno no Brasil. Arroz deve produzir, como você viu, 11 milhões e 980 mil toneladas e deve consumir 11 milhões e 500 mil toneladas de arroz. O trigo, ele não tem um efeito positivo em relação a consumo e produção. O milho, você viu que o Brasil chega a uma boa safra, que deve alcançar a marca de produção de 5 milhões e 460 mil toneladas e vai ter aqui um consumo de 10 milhões e 900 mil toneladas de trigo. O consumo de trigo no Brasil vem caindo nos últimos anos, já chegou a 12 milhões e 500 mil toneladas. O feijão também vem numa situação que o consumo é maior do que a produção, enquanto que a produção é de 3 milhões e 180 mil, o consumo deve ficar em 3 milhões e 350 mil toneladas. Situação que é comum para o feijão, é natural
nas últimas temporadas no Brasil, que a produção do feijão fique abaixo da sua necessidade de consumo interno. Vamos aos números agora de exportação, vamos trazer aqui os principais, aqueles que têm maiores volumes, e vamos citar os demais, mesmo aqueles que não são superavitários no país, têm algum nível de exportação. Soja deve ter aqui uma exportação recorde no Brasil de 61 milhões de toneladas. Milho é o fator talvez mais discutido em relação, mais polêmico em relação aos números apresentados pela Conab, estima 24 milhões de toneladas contra 31 milhões de toneladas que o Departamento de Agricultura norte-americano estimou, e arroz, o Brasil deve exportar 1 milhão e 100 mil toneladas. No caso do arroz, tem uma situação muito ajustada entre produção e consumo interno, mas é importante lembrar que há os estoques de passagem e também importações. Citando os demais produtos que ficaram de fora, trigo e também o feijão. No caso do trigo, deve ter uma exportação de 800 mil toneladas do produto, e no caso do feijão, deve haver uma exportação de 110 mil toneladas. Portanto, vamos ter aí alguma exportação do produto trigo e também feijão, mas muito pequenas, é por isso que não aparece no sinal gráfico. A gente fala um pouquinho mais agora sobre o cenário do trigo no Brasil, que segue bastante desfavorável em relação à situação financeira, econômica da cultura. A cultura até se desenvolve bem nos campos, a safra passada foi muito positiva, mas em relação aos preços, os valores seguem caindo. A importação de trigo feita pelo Brasil tem crescido também bastante em função do cereal mais barato encontrado em outros países, e com isso faz achatar ainda mais os valores pagos aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, as importações do cereal no mês de março cresceram bastante em relação ao mês de fevereiro deste ano. Já as exportações caíram em uma velocidade ainda maior. O Agricultura BR destaca essa situação agora para você de casa. Vamos acompanhar em primeiro lugar, então, o volume de trigo importado pelo Brasil no mês de março. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram comprados 588.120 toneladas do cereal. Esse volume ficou quase 22% acima do que o Brasil comprou no mês de fevereiro. Grande parte desse trigo comprado do exterior veio da Argentina, país que é grande produtor do cereal, que vai aumentar a sua área plantada nessa nova safra e que traz um trigo mais barato para as indústrias do Brasil. Vamos aos números, então, em relação à quantidade de trigo que veio da Argentina. De todo esse volume importado em março, 85,2% veio, portanto, do nosso país vizinho. 11,3% das importações vieram dos Estados Unidos e 3,5% do Paraguai, outro país importante também nesse cenário internacional do trigo. Enquanto as importações cresceram, as exportações do Brasil, estas caíram e caíram com ainda mais força. Veja que neste mês passado, mês de março, o Brasil enviou ao exterior 125.630 toneladas do cereal. Esse volume ficou 40% inferior em relação às vendas feitas no mês de fevereiro. Dentre os principais destinos estiveram a Coreia do Sul, Mauritânia e também o Vietnã. Vamos saber como é que vem os valores negociados com trigo no cenário internacional. É o trigo na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo posições em elevação nesta quarta-feira. Posição de maio ganha 0,91%, vem a 4 dólares 12 centes o bushel. Julho, 4 dólares 31 centes por bushel, com alta de 0,99%. Setembro ganha 0,79%, vem com os negócios a 4 dólares 44 centes mais 50 por bushel. Assim vem as posições negociadas com trigo nesta quarta-feira. E não são apenas as exportações de trigo do Brasil que seguem caindo. Outro setor também registra números negativos nos últimos períodos. É o setor do café.
No primeiro bimestre deste ano de 2017, as vendas do café solúvel do Brasil ao exterior caíram bastante, em mais de 26%. Isso aconteceu na comparação com o primeiro bimestre de 2016. De acordo com dados da Associação dos produtores da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, enquanto no primeiro bimestre do ano passado, o Brasil enviou ao exterior 582.300 sacas de 60 quilos de café solúvel. No primeiro bimestre deste ano, o volume caiu para 428.600 sacas, uma queda, portanto, de 26,4%. De acordo com a ABIX, que é essa associação da indústria de café solúvel do Brasil, o volume arrecadado em receita caiu bastante, caiu mais de 10%. Veja comigo esse outro dado, então, importante em relação ao faturamento gerado com as vendas de café solúvel pelo Brasil. Enquanto entre janeiro e fevereiro do ano passado, a indústria arrecadou 86 bilhões e 500 milhões de dólares, no primeiro bimestre deste ano foram 77 bilhões de dólares, uma queda, portanto, de 10,92%. De acordo com a associação, estes números expõem a escassez do café Conilon aqui no Brasil, já que é a variedade utilizada para compor o café solúvel. De acordo com a associação, essa situação de escassez do produto no país pode trazer um prejuízo mais sério a longo prazo para o setor, fazendo com que o Brasil perca a liderança nas exportações mundiais deste produto, ou seja, o café solúvel. E falando em café robusta, que é a matéria-prima usada para fazer este produto, vamos acompanhar os preços do mercado, então, que seguem em queda, em função do aumento da oferta que agora começa a chegar no mercado. Vamos acompanhar os valores, então, de acordo com a apuração feita pelo CPEA. O valor da saca de 60 quilos do grão no estado do Espírito Santo fechou esta última terça-feira, dia 25, a R$ 390,11. É o valor mais baixo, veja só, desde o dia 17 de junho do ano passado. Os valores do Robusta vêm em sequência de queda e uma queda forte acontecendo nas últimas semanas por conta da colheita, então, que ganha força no estado de Rondônia e também agora no estado capixaba. No acumulado deste mês de abril, a queda já soma mais de 11% na comparação com o mês de março. Por aqui, a Agricultura BR destaca como é que vem os valores internacionais para o Robusta. Café Robusta, que vem sentindo muita pressão negativa, perdeu, primeiramente, há poucos dias, o piso de $2.000. Algumas posições são negociadas abaixo de $1.900 por tonelada, mostrando que a expectativa de uma safra maior no Vietnã e também expectativa de produções maiores em alguns países produtores da África vem mexendo bastante com o cenário internacional. Vamos aos números, então. Temos aqui café robusta hoje com ligeira melhora, ligeira recuperação, mas nada que mude um pouco do cenário que eu acabei de descrever. Posição de maio ganha 0,15%, abaixo de $1.900 por tonelada, vem a $1.887 a tonelada para a posição de maio. Julho, elevação de 0,15%, $1.919 a tonelada. Setembro, $1.933, vem com alta de 0,10%, e novembro também com alta de 0,10%, com negócios a $1.940 por tonelada. Vem aí os negócios com café robusta negociado na Bolsa de Londres. O mercado do café arábica no cenário físico nacional também vem em queda, assim como vem o Conilon. O arábica sofre essa pressão por conta da falta de movimentação no mercado. De acordo com o CPEA, é possível que os negócios comecem a acelerar nos próximos dias por conta da necessidade dos produtores rurais se desfazerem da safra antiga
para dar entrada à nova safra, que começa a ser colhida em breve. Vamos acompanhar agora a cotação da saca de 60 quilos do grão no estado de São Paulo, de acordo com a apuração do CPEA. Esta última terça-feira, dia 25, trouxe uma nova queda para o valor da saca, levando o valor para R$ 452,38. Esta cotação já é a mais baixa desde o dia 3 de novembro do ano passado. O preço do arábica, portanto, segue nesse movimento de baixa agora e acumula queda de 4,8% no acumulado de abril. Por aqui, a Agricultura BR traz os valores negociados para o café arábica em Nova York, a principal referência para o mundo. E nós temos aqui mais um dia de queda. Observe que café não encontra forças para sair dessa marca aqui de $1,30. Posição de maio vem a $1,29 mais 75 a libra peso, queda de 0,11%. Julho com queda de 0,75% a $1,31 mais 40 a libra peso. Setembro, recuo de 0,85% a $1,33 mais 65 a libra peso. É a posição muito importante aqui para o Brasil, onde está precificada a safra brasileira. E dezembro vem com $1,37 mais 20, queda de 0,83%. É importante ressaltar que tivemos algumas informações que não são muito positivas em relação ao mercado do café arábica, que não dão suporte, pelo contrário. Aliás, mesmo quando tivemos aqui recuo para o dólar no Brasil, não subiu o preço do café lá em Nova York. Além disso, a informação é que nos Estados Unidos se tenha um estoque maior desde 1994. E temos ainda uma somatória, porque nesta quarta-feira o dólar sobe no país. Dólar subindo, normalmente acontece uma pressão negativa com os cafés, principalmente negociado nos Estados Unidos, e é o que está acontecendo neste momento. E veja ainda com a gente nesta edição que a Conab aumentou a expectativa da produção de feijão no Brasil nessa safra. E a Fibre, a fábrica de celulose, apresentou um balanço fraco para o primeiro trimestre de 2017. É o que você vai conferir daqui a pouco no Agricultura BR. E o Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Agroações. E o Agroações desta quarta-feira traz um destaque que não é muito positivo. E falando da Fibria, que é a maior produtora de celulose do mundo. Os dados apresentados em seu balanço financeiro nessa última terça-feira, durante a noite, não mostram um bom desempenho no primeiro trimestre do ano de 2017. Os números apresentados ficaram bem aquém daqueles que foram divulgados para o mesmo período no último ano. E é o que a Agricultura BR vai mostrar agora, o desempenho em relação ao lucro líquido, em relação ao balanço financeiro e também como é que as ações vêm se comportando da Fibria nos últimos 30 dias. Então você confere comigo, primeiro gráfico mostra o lucro líquido da Fibria e você vê uma queda muito forte. Observe que 2016, no primeiro semestre, teve um lucro líquido de 978 milhões de reais. O primeiro trimestre do ano de 2017 vem com 329 milhões de reais em lucro líquido. O resultado operacional da companhia, medido pelo EBITDA, lucro antes de impostos, juros, depreciação e outros fatores, também ficou menor, evidentemente. É o que a Agricultura BR vai mostrar agora, como é que esse primeiro trimestre teve o seu EBITDA para a Fibria. Fibria aqui mostrando em 2016 o lucro antes desta situação de 959 milhões 560 mil reais e 2017, primeiro trimestre, 644 milhões de reais. Aqui nós temos uma queda de 49% se comparado ao primeiro trimestre do último ano. É um dos destaques aqui em relação à Fibria e nós conversávamos nesta semana ainda com o diretor executivo da Associação dos Produtores de Florestas do Mato
Mato Grosso do Sul, no caso de Tumário. A Fibria, inclusive, que tem a sua maior indústria em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, monta ou inaugura a sua segunda unidade também em Três Lagoas neste ano, o que deve mais do que dobrar a produção desta empresa. Mas falou também que o mercado vem um pouco mais contido neste ano de 2017. Os números da Fibria mostram muito bem isso. Fibria que tem queda nesta quarta-feira para as ações negociadas. Vamos saber como é que vem o volume de ações e também os valores negociados nos últimos 30 dias, que em 27 de março tinha o valor de R$ 27,10, fechou o mês com alta, chegando a R$ 28,87. No dia 4 de abril subia mais e chegou ao maior valor desse intervalo que você acompanha no Agricultura BR. Chegou no dia 4 de abril a R$ 30,24. Já no dia 17 caía bastante, caía para R$ 27,43. Hoje, 26 de abril, vem para R$ 28,40, mas apesar de ser uma melhora frente aos valores do dia 17 de abril, comparado aos dados de ontem, os negócios com as ações da Fibria de ontem, a queda é forte, o mercado ressentiu esse relatório trimestral e cai neste momento a Fibria, os valores das suas ações, em 1,90%. E a colheita do feijão gaúcho de primeira safra está praticamente finalizada. De acordo com a Emater do estado, a área colhida já chega a 95% na região dos Campos de Cima da Serra. De acordo ainda com a instituição, o rendimento médio encontrado por hectare nessas atividades de colheita está acima do que estava sendo esperado. A colheita tem mostrado, portanto, um rendimento médio de 45 sacas por hectare, sendo que o que estava sendo esperado eram 40 sacas. Melhora, portanto, de 5 sacas na comparação com a expectativa. A qualidade dos grãos também é considerada muito boa por conta do clima, que foi favorável ao longo de todo o desenvolvimento do ciclo, inclusive agora na fase de colheita. O preço pago pela saca de 60 quilos do feijão de cor nessa região dos Campos de Cima da Serra é de R$ 160 nos dias de hoje. Por aqui, a Agricultura BR continua falando de feijão e trazendo em destaque o último levantamento da Conab para esse que é um produto de equilíbrio interno. O feijão é um produto tradicionalmente consumido pelo brasileiro e que teve, entre março e abril, uma elevação na estimativa de produção, uma elevação que você vai acompanhar agora no Agricultura BR. Você acompanha aqui comigo os dados de produção, de consumo e também o que pode acontecer com os dados do feijão. Vamos ver se o pessoal consegue colocar aqui. O pessoal colocou Rio Grande do Sul, mas estamos falando da produção nacional. Produção de feijão na temporada 13/14 foi de 3.450.000 toneladas. Na 14/15, 3.210.000 toneladas. Temporada passada, situação de seca, essa questão climática no Brasil, nós falamos muito sobre a quebra da safra de milho. Entretanto, houve quebra em todas as culturas que necessitaram, naquele período de desenvolvimento, principalmente ali no finalzinho da colheita da soja, os últimos 20 dias de desenvolvimento até a colheita, soja sofreu com isso, o milho, evidentemente, mas o feijão de segunda, de terceira safra, também teve problemas com a produção de outras culturas, como de amendoim, e o feijão não foi diferente. A produção de feijão na temporada passada foi de apenas 2.510.000 toneladas. Para 16/17, para a temporada atual, a Conab estimou em março 3.270.000 toneladas e aumentou em 40.000 toneladas a sua previsão no mês de abril, chegando a 3.310.000 toneladas, de acordo com os dados que foram apresentados pela Conab. Em relação ao consumo, o Brasil sempre tem uma relação distinta. Sempre a produção fica abaixo do consumo que é esperado pela Conab, pela estatal brasileira. E é o que a Agricultura BR mostra agora. Você confere comigo os dados de consumo no Brasil. Nós temos aqui a temporada 13/14 com 3.350.000 toneladas. Na 14/15 o consumo se manteve idêntico a 3.350.000. Na 15/16, como a produção foi menor, o preço subiu muito. O valor do feijão subiu muito e aí o brasileiro optou por outras alternativas em relação ao feijão. Com isso,
a redução também aconteceu no consumo. Ele caiu para 2.800.000 toneladas. E aí nós temos nas 3 últimas colunas a expectativa de consumo para a temporada 16-17. Na mês de fevereiro, eram estimados um consumo de 3.200.000 toneladas. Em março, subiu para 3.300.000 toneladas de feijão, enquanto que abril se mantinha esse mesmo patamar, esse mês mantendo a expectativa de 3.300.000 toneladas em relação ao consumo interno de feijão. Fica evidente também que há uma expectativa de que o consumo ele volte aos patamares anteriores à temporada 15-16, como o que acontecia na temporada 14-15 e também na anterior, de um consumo na casa de 3.350.000 toneladas. Vamos acompanhar agora mais destaques em relação ao feijão, agora sim os estoques. Temporada 13-14 tinha um estoque de 303.800 toneladas, é o maior estoque dessa série histórica. Na 14-15, 198.100 toneladas, na 15-16, 186.000 toneladas. Esses estoques de passagem mostram o final da temporada. Observe que em fevereiro eram estimados 292.700 toneladas de estoque de feijão, em março cai para 240.000 toneladas e agora em abril a expectativa de estoque de passagem de 176.100 toneladas. Observe, esse quadro aqui é muito interessante quando falamos de feijão, que quando nós vemos esse quadro aqui, principalmente essas 3 últimas colunas, que são referentes à temporada 16-17, até fevereiro, a temporada 16-17 se desenhava como a que teria o segundo maior estoque de passagem nos últimos 3 anos. E aí essa realidade foi caindo. Março cai para 240.000 e agora, ela em abril é estimada como o estoque mais baixo dos últimos 4 anos, o que mostra realmente que o Brasil vai ter um estoque menor de feijão e um ajuste muito forte entre a produção e o consumo no mercado interno. E esse feijão que está nos campos e vai ser colhido em breve segue apresentando ótimas condições, isso por conta do clima que foi favorável na maior parte produtora do grão no Brasil. Atenção agora então, produtores de feijão do país, acompanhem a previsão do tempo estendida para as áreas produtoras. Nesses próximos dias, as chuvas mais intensas seguem concentradas sobre o norte do país, especialmente aqui no interior do Amazonas, Pará e Roraima. Tem previsão para altos volumes de água que até mesmo podem trazer transtornos. Chove ainda sobre a faixa norte do Nordeste, isso deve beneficiar lavouras de feijão do interior do Ceará e também tem previsão de chuva mais generalizada sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste por conta da passagem de uma frente fria. Isso beneficia áreas produtoras, principalmente do estado de Minas Gerais, que vinha apresentando declínio da umidade do solo. Enquanto isso, no sul do Brasil, uma massa de ar seco e frio ganha força, deixando o tempo mais aberto e temperaturas baixas. Mesmo com esse tempo mais seco, a umidade no solo deve continuar elevada porque as temperaturas ficam mais amenas e isso garante boas condições para o desenvolvimento das lavouras de feijão segundo a safra. No decorrer do segundo período, entre os dias 1º e 5 de maio, a chuva retorna aqui para o sul do Brasil, mas virá com baixo acumulado. Sobre o Sudeste e o Centro-Oeste também tem previsão para alguns episódios de chuva, mas também pancadas muito isoladas com baixos acumulados. Os temporais ainda atingem o norte do país e sobre o Nordeste a chuva se concentra mais sobre áreas litorâneas e virá com baixos acumulados, especialmente em áreas produtoras. No terceiro período, entre os dias 6 e 10 do mês de maio, mais uma vez tem previsão para pancadas de chuva sobre o centro-sul do Brasil, mas uma chuva de baixo volume acumulado. Ainda assim, principalmente na região sul, é o suficiente para manter o solo com bons níveis de umidade. A chuva mais intensa segue concentrada sobre o extremo norte do país, no Nordeste chove em áreas litorâneas e no decorrer do mês de maio, a chuva perde cada vez mais intensidade aqui sobre o interior do país, como é normal desta época do ano. Especialmente do interior de Mato Grosso ou interior nordestino, o tempo fica cada vez mais seco a partir do mês de maio. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E está quase tudo pronto para a 24ª edição da AgriShow, maior evento a céu aberto do agronegócio do Brasil, que neste ano acontece em Ribeirão Preto entre os dias 1º a 5 de maio. A montagem da estrutura da edição movimenta cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos.
Há poucos dias de dar início ao evento, as equipes realizam os últimos preparativos em uma área de 440 mil metros quadrados, que deve receber este ano 800 expositores, entre brasileiros e estrangeiros. E serão mais de 150 mil pessoas que devem passar pelo local e movimentar em torno de 1 bilhão 950 milhões de reais em negócios, de acordo com as expectativas da direção. A feira é considerada o maior evento de agronegócio a céu aberto do país. É importante lembrar que é uma das 3 maiores feiras agrícolas do mundo. Mais do que isso, movimenta muito mercado e deve gerar 25 mil empregos. Expectativa de 20 mil empregos diretos e 5 mil empregos indiretos. O nosso colega Adriano Edival tem um recado para você. Você sabia que o BNDES é um dos maiores financiadores de crédito rural do país? Visite o estande do banco na AgriShow, do dia 1º ao dia 5 de maio, e descubra o financiamento perfeito para atender às suas necessidades. Você também pode baixar o aplicativo BNDES Agro e simular o seu financiamento quando quiser. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. A cobertura completa da AgriShow 2017 você acompanha aqui pelo canal do Boi. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco você tem a primeira expectativa da safra de cana na região centro-sul do país. E ainda você tem os últimos destaques para o mercado da soja aqui no Brasil. É o que você confere logo mais no Agricultura BR. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar e demais órgãos envolvidos com o setor da cana na região centro-sul do país apresentaram na manhã desta quarta-feira a sua primeira expectativa de moagem da cana-de-açúcar na região para a temporada 17-18, que entrou em vigor no dia 1º de abril. As entidades esperam uma redução no volume de cana moída na comparação com o ciclo passado. Essa queda deve ser de 3,6%. Veja aqui, na temporada anterior, 2016-17, a região centro-sul do Brasil moeu 607.140.000 toneladas de cana. Já para a temporada 17-18, são esperados 585 milhões de toneladas. Essa queda resulta, sobretudo, em uma redução ligeira de 1,5% na área a ser produzida com cana-de-açúcar no Brasil e também uma queda de 2% na produtividade dos canaviais. Essa redução da produtividade tem a ver com o envelhecimento das lavouras de cana do país, mas também com o menor volume de cana bisada nos campos. A cana bisada é aquela que sobra da temporada passada para ser processada na temporada atual. Para a gente ter uma ideia, na temporada 16-17, o volume de cana bisada nos campos representou bastante do total moído no Brasil, representou 8%. Para a temporada 17-18, apenas 1% da cana que vai ser moída representa a cana bisada, que é a que representa a sobra do ano anterior. O efeito de envelhecimento das lavouras e também essa questão de um volume menor de cana bisada no campo, ele vai ser levemente atenuado pela qualidade da matéria-prima nos campos, que nessa temporada deve ficar em 2% maior. E no sudeste, no centro-oeste, as chuvas têm reduzido e, com isso, vai caindo a umidade do solo. Entretanto, a situação para o desenvolvimento do milho de segunda safra continua muito boa. Por conta disso, Nadiara Pereira vai trazer agora uma previsão do tempo estendida, falando também sobre a umidade do solo para as próximas semanas.
Nas últimas semanas, as chuvas têm ficado cada vez mais espaçadas e com menores volumes de água sobre o sudeste e o centro-oeste do país, algo que é bem normal para esta época do ano. Na última semana, tivemos alguns episódios fortes de chuva sobre áreas produtoras de milho segunda safra, isso até beneficiou algumas lavouras, mas a chuva não foi homogênea, então algumas áreas do sudeste e do centro-oeste ainda apresentam um declínio da umidade no solo, especialmente no interior mineiro, algumas áreas aqui do Espírito Santo, Rio de Janeiro e áreas de divisa entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Agora, no decorrer dos próximos dias, a passagem de uma frente fria favorece o aumento das chuvas, especialmente até a sexta-feira. São esperados volumes mais expressivos de água entre São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. As áreas mais atingidas devem receber mais de 15 milímetros. As áreas do leste de São Paulo podem receber até 50 milímetros. Enquanto isso, a chuva vai diminuir aqui no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Nesta área, teremos tempo mais seco e declínio da temperatura. As próximas madrugadas vão ser bem geladas, só que sem risco para geadas em áreas produtoras. E essa temperatura mais amena ajuda a manter o solo mais úmido, porque como não vai fazer muito calor, a umidade no solo também não cai tão rápido. No segundo período, a partir do dia 1º do mês de maio, a chuva diminui de intensidade. A chuva se concentra mais sobre o centro-sul do país durante o mês de maio, com isso, as chuvas devem beneficiar principalmente São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mais ao norte aqui de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, o tempo fica cada vez mais seco. No período que vai do dia 6 até o dia 10 do mês de maio, a expectativa ainda é de tempo bastante seco nesta área em branco do mapa e chuvas mais concentradas aqui entre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, deve chover pelo menos 15 milímetros, então é uma chuva que ajuda na manutenção da umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Agora, entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, o tempo fica mais seco, a umidade no solo tende a cair e pode prejudicar algumas lavouras que foram plantadas tardiamente. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. E o Paraná tem a melhor produtividade da soja do mundo. Quem garante é a Secretaria de Agricultura do Estado, que informou nesta segunda-feira que a produtividade média das suas lavouras nesta safra foi de 60 sacas por hectare. Esse índice fica bem acima da média nacional esperada para essa temporada e também acima da produtividade média anotada nos Estados Unidos na temporada 16-17. Vamos acompanhar os números então? Veja que a média de rendimento para a soja no Brasil é nesta safra de 53,33 sacas por hectare. A dos Estados Unidos ficou em 58,33 sacas e o Paraná aparece com 60 sacas por hectare, um índice recorde para o estado, que inclusive foi conquistado por outros estados do Brasil também nesta temporada. Para a Secretaria de Agricultura do Estado, esse índice positivo é resultado do clima deste ciclo, que foi benéfico ao longo de todo o desenrolar da cultura. Além disso, da capacitação dos produtores para garantir um bom manejo no campo e também do maior investimento em tecnologia. A expectativa de produção de soja do Paraná nesta safra é de 19 milhões de toneladas. E por aqui o Agricultura BR traz as últimas informações desta edição, começando pela soja lá na Bolsa de Chicago, que teve os negócios inicialmente, na manhã de hoje, em queda, mas na abertura dessa edição apresentavam alguma recuperação. Vamos aos números então, dados para a soja em Chicago, que oscila e agora oscila para o campo negativo. Posição de maio perde 0,18% a $9,52 por bushel. Chegou a 9,58 durante o dia, durante esta quarta-feira. Posição de julho, $9,63 o bushel, perde 0,20%. Agosto perde 0,23%, $9,64 o bushel. Setembro, $9,61 o bushel, com queda de 0,28%.
O que subia bastante hoje era o dólar comercial aqui no Brasil, somando ao movimento de alta que acontece no cenário internacional. Vamos acompanhar a moeda norte-americana aqui no país hoje, que agora vem a R$ 3,20. R$ 3,20 mais 3, agora foi para mais 2, é a cotação do dólar no país, que neste momento sobe R$ 1,58%. Bom, esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. O encerramento da cotação do dólar do dia, que hoje vem em uma explosão, subindo bastante, você acompanha na terceira edição do programa, que eu lembro a você, começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Obrigada pela companhia por enquanto e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.